Ela entrou calada. Riram, zombaram, desafiaram. Ninguém sabia que estavam provocando uma agente secreta em missão. Em menos de 14 segundos, o professor que a humilhou estava batendo no tatame. E isso foi só o começo. Natalie Brooks desceu do metrô com uma mala de rodinhas simples e um olhar que não dizia nada. Vestia calça jeans, tênis escuro e um casaco cinza neutro, como qualquer outra mulher em busca de um recomeço. Mas ela não era qualquer mulher. Dallas era grande o bastante para que ninguém se importasse com mais uma recém-chegada. E era isso que tornava a cidade perfeita para se esconder ou investigar. Natalie era agente do serviço secreto, uma das mais jovens em campo ativo. Sua especialidade: infiltração urbana, vigilância comportamental e missões com cobertura civil. Sua nova missão: entrar numa renomada academia de jiu-jitsu da cidade e observar o treinador principal, Bradley Thomas, um nome respeitado no meio das artes marciais, conhecido por formar campeões e participar de eventos de alto nível. Respeitado e suspeito. O relatório que Natalie recebeu havia poucas horas indicava atividades financeiras atípicas ligadas à academia. Nada concreto, mas o suficiente para que a agência decidisse enviar alguém para observar mais de perto. O nome de Thomas surgira vinculado a movimentações de dinheiro que não batiam com a estrutura de uma academia comum. Não havia provas, ainda. E era por isso que Natalie estava ali. Ela se instalou num pequeno apartamento alugado em Uptown, região central de Dallas. Apartamento mobiliado, sem contratos longos, pago por uma identidade forjada com perfeição. O nome da missão: Natalie Coleman. Passado fictício, vida simples, recém-mudada após o fim de um relacionamento, buscando recomeçar em outra cidade, sem amarras. No terceiro dia, ela entrou na academia. A fachada era moderna, com janelas amplas e uma logomarca imponente. No vidro, pôsteres de campeonatos, fotos emolduradas com troféus e, no centro, Bradley Thomas, faixa preta, posando com celebridades e alunos premiados. Natalie atravessou a porta e respirou fundo. O cheiro era familiar. Suor, tatame limpo e uma atmosfera carregada de masculinidade. Homens rindo alto, batendo palmas uns nas costas, caminhando com a confiança de quem se sente dono do espaço. Alguns pararam de falar quando a viram entrar. Outros não se incomodaram em disfarçar os olhares demorados. Na recepção, um rapaz loiro mexia no celular. Ela se aproximou. "Boa tarde", disse ela. "Vim conhecer a academia. Tô voltando a treinar." O rapaz ergueu os olhos com desinteresse, olhou-a de cima a baixo e puxou uma ficha. "Primeira aula é grátis, só preencher aqui. Depois você conversa com o treinador. Ele decide se vale a pena continuar." Era um teste. O primeiro de muitos. Natalie pegou a prancheta e preencheu tudo com calma. Nome fictício, número de celular exclusivo da missão. No campo Experiência Prévia, escreveu Básica. Entregou a ficha, agradeceu com um leve aceno e seguiu até o vestiário. Feminino, uma sala pequena com um espelho rachado e cabides improvisados. Lá dentro, ela respirou fundo. Aquilo não era apenas uma missão, era uma guerra de percepções, e ela sabia como funcionava. Já tinha vivido isso antes, ser subestimada, desrespeitada, ignorada. Mas dessa vez, ela estava preparada. Vestiu seu kimono branco liso, sem faixa visível. Prendeu o cabelo, ajustou a gola. Nenhuma marca, nenhuma bandeira, nada que revelasse quem ela realmente era. Quando entrou no tatame, as conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para ela. Havia mais de 20 homens espalhados pelo salão. Faixas azuis, roxas, marrons, 3 mulheres no canto, em silêncio. Todos os demais se entreolharam com expressões carregadas de deboche. Bradley Thomas estava ao centro, braços cruzados, observando. Alto,
postura confiante, olhar calculista. Usava um kimono escuro com a faixa preta dupla enrolada no quadril e o nome bordado na gola. Parecia um líder, e sabia disso. "Temos gente nova hoje", anunciou, com um meio sorriso. "Bem-vinda, Natalie", respondeu com a voz firme. "Natalie", repetiu ele, deixando a palavra escorregar com ironia. "Já treinou antes?" "Um pouco. Um pouco", ele repetiu, rindo de leve. "Veremos." Ele então se virou para o grupo. "Rápido aquecimento, 20 minutos, depois a parte boa." Os alunos começaram os movimentos automaticamente. Rolamentos, abdominais, movimentações básicas. Natalie os seguiu com fluidez disfarçada. Era boa demais para ser iniciante, mas sabia esconder. Executava cada exercício com precisão, sem exageros. Bradley observava. Quando os pares foram formados para os primeiros drills, Natalie ficou sozinha. Ninguém se ofereceu. Um padrão que ela já esperava. Bradley apontou para um dos alunos. "Collins, treina com a novata." Jake Collins, faixa roxa, alto, sorriso convencido, caminhou até ela com desdém nos olhos. "Você quer por cima ou por baixo, princesa?" Natalie respondeu apenas com um olhar direto, sem sorriso, sem reações. Treinaram transições simples. Jake forçava os movimentos, tentava desequilibrá-la. Ela permitia, até certo ponto. No terceiro exercício, ele exagerou a força num giro lateral. Ela travou o corpo, bloqueou o avanço e respondeu com um reposicionamento técnico perfeito. Jake parou por um segundo. Não esperava, mas não disse nada. A aula seguiu. Mais exercícios, mais observações. Natalie captava detalhes, nomes, relacionamentos, padrões de comportamento. Nada chamativo, mas muita coisa ali já parecia exageradamente teatral. Fotos demais nas paredes, depoimentos de alunos transformados demais, um mural de matrículas com nomes repetidos, movimentações no sistema financeiro da academia que, segundo o dossiê, não batiam com o número real de alunos ativos. Era cedo para tirar conclusões, mas a peça principal do tabuleiro já estava em movimento. Ela. Ao final da aula, Bradley voltou a falar. "Vamos encerrar com rolas leves. 2 minutos, sem força, só técnica." Natalie mais uma vez ficou de lado. Jake deu um passo à frente como quem se oferecia para mais um desafio. Bradley levantou a mão e o interrompeu. "Não, deixa ela comigo." O silêncio caiu no tatame. Os alunos se afastaram, abrindo espaço. Natalie caminhou até o centro. Bradley a encarava como se fosse uma brincadeira. "Sem pressão, novata", disse ele. "Só quero ver o que você sabe." Eles bateram as mãos e começaram. Bradley tentou controlar o ritmo, mas Natalie era feita de outra matéria. Ela não reagia com força, mas com técnica pura. Posicionamento, tempo, alavanca. Cada movimento dela era enxuto, direto, eficiente. Ele tentava dominá-la. Ela neutralizava, ele forçava, ela ajustava. O tempo acabou com Bradley ofegante e Natalie sem um arranhão. Ele não disse nada, apenas a encarou com olhos apertados. Algo ali mudou. Ele sentiu. Ela era uma ameaça. E o jogo acabava de começar. Os dias seguintes na academia testaram muito mais do que os músculos de Natalie. Testaram sua paciência, seu foco e sua estratégia. Treinar ali era como andar sobre cacos de vidro. Cada movimento era observado. Cada erro era motivo de cochicho. Não havia boas-vindas, não havia respeito. O ambiente era dominado por um código silencioso. Força antes de técnica, masculinidade acima de tudo. E mulheres só eram toleradas se aceitassem o lugar que lhes era dado. A academia era grande, equipada com boa estrutura, mas seu clima interno era denso, fechado, como uma sala sem janelas. Natalie percebia nos olhares dos alunos mais antigos a resistência. E o pior, o descaso velado do próprio treinador, Bradley. Thomas a tratava com falsa educação, sempre com uma pitada de sarcasmo, um tom levemente zombeteiro. "Está acompanhando, Natalie?"
Consegue entender o básico ou quer uma explicação diferente? Ela ouvia, engolia e respondia apenas com performance. Nos treinos, Natalie executava os movimentos com perfeição cirúrgica, mas nunca chamava a atenção demais. Era uma arte sutil, mostrar o suficiente para ser respeitada, mas não tanto a ponto de levantar suspeitas sobre sua real identidade. A missão vinha em primeiro lugar. A desconfiança aumentava sempre que ela demonstrava mais domínio técnico do que o esperado, principalmente por parte dos alunos mais vaidosos. Jake Collins, por exemplo. Depois daquele primeiro treino em que ela o surpreendeu, passou a agir como um cão de guarda. Dava dicas que mais pareciam ordens, fazia piadas sobre o corpo dela e comentava em voz alta: "Você é forte para uma mulher. Não tá ruim. Dá para ver que já fez crossfit." Natalie não respondia. Sabia exatamente onde aquilo queria chegar. Na mentalidade deles, o tatame era território masculino. Ela era um erro no sistema. Mas a cada treino, ela avançava, quietamente, consistentemente. Cody, um faixa branca tímido, foi o primeiro a mostrar gentileza. Aproximou-se numa pausa de treino e ofereceu uma garrafinha de água. "Você foi muito bem naquele rola com o Marcus. Ele nunca deixa ninguém inverter a posição assim." Natalie apenas agradeceu com um aceno. Ela percebia que ali dentro, os poucos que não a desrespeitavam também eram desrespeitados. O ambiente não premiava técnica ou humildade. Premiada era a aparência de força, mesmo que fosse só aparência. Nos bastidores, Natalie começou a observar a rotina da academia com mais atenção. Havia coisas sutis que não faziam sentido. Todos os dias, movimentação intensa na recepção, matrículas sendo processadas, recebimentos em dinheiro, registros no computador. Só que o número de alunos em sala não batia com os dados do sistema. O número na tela era sempre maior. Ela sabia o que isso podia indicar, mas ainda era cedo e sem provas. Natalie registrava tudo: nomes, horários, padrões, e continuava treinando como se fosse apenas mais uma mulher tentando aprender a se defender. Naquela semana, algo mudou. Na quinta-feira à noite, durante o treino de resistência, Bradley parou a turma no meio de uma sequência e anunciou: "Hoje vamos encerrar com uma série de lutas de avaliação. Nada sério, só para ver onde cada um está." Ele olhou diretamente para Natalie. "Natalie, você vai rolar com o nosso campeão." Um burburinho percorreu a sala. Logan Turner, faixa marrom, atlético, competitivo, confiante e visivelmente surpreso com a escolha, se levantou. "Sério, treinador?" "Sério. Vamos ver do que ela é feita." Natalie caminhou até o centro do tatame, olhos por toda parte, alguns risos abafados. Ela bateu as mãos com Logan e o rola começou. Logan partiu com tudo. Queria impressionar ou intimidar, mas Natalie não reagiu como ele esperava. Seus movimentos eram justos, eficientes, sem esforço aparente. Ela defendia e contra-atacava com precisão. Logan tentou forçar uma passagem. Natalie usou a perna para reposicionar e caiu por cima, montando. A sala ficou em silêncio. Bradley cruzou os braços. Natalie então deslizou para a lateral, controlou o quadril dele e armou a transição para um estrangulamento básico. Logan escapou por pouco. O rola terminou empatado. Mas a mensagem estava dada. Ela pertencia àquele tatame, e não como figurante. Na saída, Cody se aproximou novamente. "Aquilo foi incrível. Você é boa mesmo." Natalie respirou fundo. "Eu só estou fazendo o meu trabalho." E era verdade. Mas o que ninguém ali sabia era que o trabalho real ainda estava só começando. Nos dias que seguiram, ela percebeu mudanças. O clima ficou mais tenso, mais observador. Bradley começou a chamá-la pelo nome mais vezes. Corrigia seus movimentos com frequência e, às vezes, simplesmente a ignorava por completo. Era como se tentasse entender se ela era ameaça ou acaso.
Mas Natalie já tinha decidido. Ela não seria nem ameaça, nem acaso. Seria a verdade, silenciosa, fria, precisa, e em breve seria inevitável. As semanas passaram e Natalie seguiu, cumprindo sua missão com a paciência de quem sabe esperar o momento certo para atacar. Ela já tinha aprendido o padrão da academia, sabia quem eram os bajuladores, os arrogantes, os neutros e os que estavam ali só para treinar em paz. E sabia também que Bradley Thomas, por trás da fachada de mestre respeitado, escondia algo mais profundo do que o machismo estrutural do lugar. Ele fazia questão de manter o controle. Não gritava, não ameaçava, mas seu domínio era absoluto. Todos obedeciam, todos o temiam, exceto Natalie. Bradley sentia isso, sentia desde a primeira aula, mas ainda não conseguia nomear. Essa mulher não é só uma iniciante, ele pensava. Só que até então, ela não lhe dava motivo para agir. Treinava calada, rolava com todos, aceitava correções, saía sempre com a cabeça baixa, mas por dentro ela estava conectando peças. Na parte investigativa, Natalie já havia identificado pontos de inconsistência, relatórios financeiros que mostravam matrículas que não correspondiam ao número de alunos ativos, valores de mensalidades diferentes para pessoas com o mesmo plano, patrocínios declarados no site da academia, cujas empresas listadas não tinham atividade registrada nos últimos 2 anos. Mas ela precisava mais. Precisava de nomes, contas, vínculos, qualquer dado que ligasse essas movimentações diretamente a Bradley. Por isso, ela esperava e observava, até que um novo padrão chamou sua atenção. Uma lista impressa com frequência pela recepcionista e levada diretamente ao escritório de Bradley. Era sempre às quartas e sextas, no fim do expediente. Natalie via de longe o papel sendo entregue, mas nunca soube o conteúdo. Ela desconfiava que aquilo era mais do que simples controle de presença. Na sexta, ela agiu. Ficou para o treino avançado, o último do dia. Depois, fingiu esquecer sua garrafa no tatame. Quando todos saíram, passou lentamente pelo corredor dos escritórios e ouviu vozes baixas atrás da porta entreaberta. Precisa limpar melhor os nomes. Está ficando muito óbvio. Mas o sistema não permite editar histórico depois de salvar. Então salva em outro arquivo. Do jeito que está, alguém pode achar. Natalie não conseguia ver quem falava com Bradley, mas aquela conversa era o que ela precisava. Indício claro de adulteração de registros. Gravou um trecho com seu celular. Apenas o suficiente para mostrar que o controle de alunos era manipulado, uma semente. No treino seguinte, Bradley parecia mais inquieto. Chamou Natalie para o centro. Não explicou o motivo. Apenas disse: "Vamos aquecer juntos hoje." Os alunos observaram com atenção. Rolar com o treinador não era comum. Era uma forma de avaliação disfarçada. Natalie foi com calma, mas Bradley não. Usou força, usou pressão, tentava testá-la, fazer com que errasse. Mas ela respondia com o básico, o justo. Nada demais, mas tudo muito certo. Quando o rola terminou, ele disse: "Você treina há mais tempo do que diz." Ela apenas ergueu os ombros. "Pode ser?" Bradley forçou um sorriso, mas o olhar era outro. Ali, ele decidiu que precisava desafiá-la de verdade. No sábado, sem aviso prévio, ele fez um anúncio no meio da aula. "Hoje vamos fechar com um amistoso especial. Nossa aluna Natalie vai enfrentar Logan. Vamos ver como ela lida com pressão real." Logan sorriu como se tivesse ganhado um presente. Natalie sentiu o desafio, não como provocação, mas como um teste final. Era o tipo de luta em que se media mais do que técnica. Mediam-se os limites da coragem, da frieza e da inteligência. Ela caminhou até o centro do tatame. Estavam todos assistindo, até os que não treinavam naquela aula. Era a primeira vez que Natalie era colocada no centro, mas era onde ela funcionava melhor.
O combate começou com Logan tentando dominar rápido. Ele era mais forte, mais explosivo, mas Natalie era precisão pura. Evitou quedas, controlou a distância e, em segundos, estava por cima. Passou a guarda com calma. Montou, esperou. E quando ele tentou escapar, encaixou um estrangulamento perfeito. Ele bateu. Todos se calaram. O tempo foi de 1 minuto e 12 segundos. Mas a real vitória durou muito menos. Foi no instante em que ela o desmontou tecnicamente, com uma fluidez que ninguém ali esperava. Cody foi o único a aplaudir. Rachel, uma faixa roxa discreta, também olhou com um tipo de respeito que Natalie ainda não tinha sentido ali dentro. Bradley se aproximou. Estava sério. Bom trabalho. Obrigada, respondeu ela seca. Ele não disse mais nada, mas algo ali estava selado. Ele a via agora, não como aluna, mas como o que ela era de verdade, alguém perigosa. Depois da aula, Cody a alcançou no estacionamento. Você destruiu ele. Aquilo não foi normal. Você é tipo profissional? Ela o olhou avaliando o quanto podia dizer. Digamos que eu já fiz isso antes. Por que você treina aqui? Esse lugar não combina com você. Talvez por isso mesmo. Naquela noite, Natalie enviou seu primeiro relatório parcial. Áudio gravado, nomes suspeitos, movimentações incoerentes e uma foto do mural com os patrocinadores fantasmas. A resposta do agente supervisor veio em poucas horas. Continue. Descrição total. Estamos rastreando os CNPJs. A conexão com lavagem é possível, mas precisa ser sólida. Natalie apagou a mensagem após ler. E soube. O jogo tinha começado de verdade. Era uma sexta-feira à noite quando Bradley Thomas resolveu testar o que ainda não conseguia entender. Algo em Natalie o incomodava profundamente. Talvez fosse a postura tranquila demais, os movimentos precisos demais, ou a forma como ela não reagia às suas provocações. Era como se ele gritasse e ela respondesse com silêncio. Um silêncio que o desafiava. A academia estava cheia naquela noite. O clima era diferente. Havia alunos de outras turmas assistindo nas laterais. Alguns haviam trazido amigos. Bradley havia convidado todos para uma apresentação especial, uma espécie de encerramento de ciclo com demonstrações técnicas, simulações de combate e um rola, amistoso com o treinador. Era o tipo de evento que ele usava para reafirmar sua autoridade. No fundo, ele esperava outra coisa, esperava reafirmar quem mandava ali. Natalie sabia. Desde o momento em que viu o quadro com o nome dela rabiscado no canto do mural, com um X vermelho e a palavra teste escrita ao lado, soube. Não era uma demonstração, era uma armadilha pública. Ela chegou vestindo um gi branco limpo, sem faixas coloridas, sem logotipos. Simples. Seus olhos vasculharam a academia como um radar. Cody estava encostado próximo à porta com um olhar tenso. Rachel conversava com 2 alunos novos. Jake, como sempre, ria alto demais no canto, provavelmente zombando. Bradley vestia um kimono preto. Seu tom era amistoso, teatral, como um mestre confiante entre seus súditos. E agora, para fechar nossa noite com chave de ouro, vamos ter uma demonstração de rola livre entre mim e nossa aluna Natalie. A turma reagiu com risos abafados. Alguns comentários do tipo, vai pegar leve, chefe, coitada. Natalie subiu no tatame sem dizer nada. Respiração controlada, ombros relaxados, mente fria. Bradley caminhou até o centro com o sorriso forçado de quem fingia que aquilo era brincadeira. Sem pressão, hein? Ele disse, apertando a mão dela com força desnecessária. Nenhuma, respondeu ela, olhando direto em seus olhos. O treinador voltou 2 passos, fez sinal para o início. Começou. Bradley se moveu com agressividade, como quem queria encerrar rápido. Tentou um avanço em queda, usando o peso do corpo para pressionar.
mas Natalie, sem hesitar, fez um esparramo perfeito, ganhando espaço com um giro lateral. Segundos. Bradley, surpreso, recuou. Tentou reposicionar. Avançou de novo. Mais força, menos técnica. Natalie bloqueou, usou o braço para controlar o pulso dele, girou por baixo, encaixando o quadril. O público parecia não entender o que estava acontecendo. Era tudo rápido demais. Ela subiu no pescoço, um movimento limpo, fluido, como água escorrendo entre pedras. As pernas se fecharam ao redor do ombro e do pescoço de Bradley. Triângulo perfeito. Ele reagiu tarde demais. Tap, tap, tap. Bradley bateu 3 vezes na perna dela. Natalie soltou imediatamente e se levantou com calma. Silêncio. Por um momento, um silêncio pesado dominou a sala. Nem mesmo os mais falastrões se atreveram a comentar. 14 segundos. Foi o tempo da luta entre o treinador respeitado da academia e uma iniciante silenciosa que havia chegado em pouco mais de um mês. Bradley tentou rir, tentou justificar. Bem, parece que eu não aqueci direito. Mas ninguém riu. Ninguém acreditava. Rachel foi a primeira a bater palmas. Depois, Cody. E, pouco a pouco, o respeito que Natalie havia construído aos poucos se solidificou ali, diante de todos. Mas para ela, aquilo era apenas mais um passo. Não se tratava de vencer. Se tratava de provar que podia vencer sem levantar suspeitas sobre quem era. No vestiário, após a apresentação, Rachel se aproximou. Aquilo você calculou? Até o último segundo. Rachel hesitou. Eu tenho algo que talvez te interesse. Ela puxou do bolso um pendrive. Encontrei isso no escritório do meu tio. Era de um cliente que ele insistiu em manter offline. Natalie pegou o objeto com cuidado. Você entende o que está fazendo? Rachel assentiu. Eu vejo o que ele faz. As planilhas, os arquivos em pendrives, os nomes repetidos com valores idênticos. Isso não é treino. Isso é outro tipo de movimentação. Eu não sei o que exatamente, mas sei que não é limpo. Natalie guardou o pendrive no bolso interno do kimono. Naquela noite, ela não dormiu. Passou horas revisando as informações. Os documentos estavam criptografados, mas parte dos nomes e valores era legível. Pagamentos em sequência, entradas em datas incompatíveis com as aulas da academia, alunos fantasmas, prova sólida de movimentação financeira suspeita. No dia seguinte, Natalie reuniu o material e enviou ao setor responsável do serviço. A resposta foi clara. Verificação confirmada. Você tem autorização para proceder com a ação de campo. Horário e data à sua escolha. Natalie respirou fundo. Ela agora tinha tudo o que precisava. A queda de Bradley era apenas uma questão de tempo. Mas até lá, ela ainda seria apenas a mulher que finalizou o treinador em 14 segundos. E para quem sabia ler os sinais, isso já era muito mais do que suficiente. Bradley não falou com ninguém no dia seguinte à apresentação. Na manhã de sábado, a academia abriu no horário habitual, mas algo estava diferente. O treinador chegou atrasado. Tinha olheiras profundas, a barba por fazer e o humor mais sombrio que o de costume. Não fez suas habituais piadas, não provocou ninguém. Apenas observava. Natalie percebeu. Na verdade, ela já esperava isso. Homens como Bradley não aceitavam perder, ainda mais em público e para uma mulher. Mesmo que ele quisesse disfarçar, o ego, ferido, se manifestava nos pequenos gestos, no silêncio, no olhar fixo, no tom ríspido com os alunos. O que ele não sabia era que seu orgulho machucado se tornaria exatamente o que Natalie precisava para concluir sua missão. A academia tinha um padrão. Eventos e apresentações aconteciam mensalmente. Bradley organizava essas noites como um espetáculo para angariar novos alunos e reforçar sua reputação. Natalie sabia que ele faria outra, mais cedo do que o previsto. Uma tentativa de recuperar o respeito. E foi o que aconteceu.
Na segunda-feira seguinte, um novo cartaz foi colocado na parede. Sábado à noite, apresentação de técnicas especiais com o head coach Bradley Thomas, entrada gratuita para convidados. Natalie encarou o cartaz com um pequeno sorriso. Ali estava sua oportunidade. Enquanto a academia funcionava normalmente durante a semana, Natalie intensificou seus passos na investigação. Com o pendrive entregue por Rachel, conseguiu cruzar informações com documentos registrados em fontes públicas, CNPJs, vinculados a empresas fantasmas que repassavam valores diretamente para uma conta pessoal vinculada a Bradley, camuflada como fundo de manutenção. O golpe era sutil. As empresas patrocinadoras apareciam como apoiadoras do projeto social de jiu-jitsu infantil da academia, mas o programa sequer existia. Ela já tinha o suficiente para uma abordagem formal, mas queria mais. Precisava garantir que, quando fosse feita a intervenção, a reação pública fosse mínima. Nada de sensacionalismo, nada de exposição excessiva, tudo controlado, limpo. Ela começou a preparar o ambiente para isso. Primeiro, reforçou laços com os poucos aliados que tinha. Rachel tornou-se mais próxima. Confessou que já desconfiava do tio havia tempo, mas tinha medo de falar, medo de retaliação, de ser ignorada. Cody também se mostrava cada vez mais atento. Ele havia notado que, depois da luta com Bradley, alguns alunos começaram a tratar Natalie com mais respeito. Silêncio onde antes havia piadas, sinais de admiração. Ela aproveitou para ampliar essa influência. Compartilhava dicas com os iniciantes, ajudava nas técnicas, se mostrava útil. Sempre discreta, mas presente. Enquanto isso, Bradley se preparava. A luta de 14 segundos ainda ecoava em sua mente. Ele precisava de algo maior, uma forma de restaurar sua imagem e, claro, de colocar Natalie em seu devido lugar. Na sexta-feira, véspera da apresentação, Bradley reuniu os faixas marrons e pretas no escritório. Natalie, como esperado, ficou de fora. Mas Rachel entrou escondida depois, quando o grupo saiu. Ela voltou com um sussurro no vestiário. Eles estão armando para... Você? Como assim? Bradley vai te chamar para uma nova luta, ao vivo, no fim da apresentação. Mas dessa vez, ele não quer jogar limpo. Natalie levantou os olhos. Vai forçar alguma lesão? Rachel hesitou. Pior, ouvi ele dizendo que ia dar um jeito de expor quem você é de verdade. Não sei o que ele sabe, mas ele está com raiva. E isso o torna mais perigoso. Era o sinal final que Natalie precisava. Bradley estava tão focado em destruir sua reputação que baixaria a guarda. E nesse ponto, homens como ele não caíam em confrontos. Caíam em sua própria vaidade. Ela ativou o protocolo. Enviou o pacote final ao setor de operações do Mundsur. Serviço: áudios, documentos, vídeos internos. Localização confirmada. Horário confirmado. A instrução veio simples. Autorizada. Entrada às 22h. Equipe posicionada. Ação não letal. Você lidera. Na noite de sábado, a academia estava lotada. Alunos antigos, novos curiosos, amigos de amigos. Bradley falava como um showman. Passava movimentos, fazia piadas, demonstrava técnicas com seu assistente pessoal. Natalie assistia sentada, sempre discreta, no canto do tatame. Ao final da demonstração, como previsto, Bradley fez seu movimento. Agora, para encerrar, acho que todo mundo aqui gostaria de ver um tira-teima, não é? Risos e aplausos. Natalie, aceita mais um rola, sem pressão, só pela honra. Ela se levantou lentamente, caminhou até o centro do tatame. A multidão abria caminho. Ela não precisava de aplausos, precisava de foco. Bradley a encarava com aquele sorriso frio de quem acha que já ganhou. Eles se posicionaram. Pronta? Sempre, respondeu ela. E então, no segundo em que o rola começou, ela deixou escapar uma frase só para ele ouvir. Você devia ter sido mais cuidadoso com seus relatórios fiscais. Bradley congelou por um segundo. Foi o bastante. Natalie avançou. Controle de pulso.
Alavanca, transição por baixo, estrangulamento lateral, 14 segundos. De novo, Bradley bateu. A sala, atônita, demorou a reagir. Mas antes que ele pudesse se levantar, 3 agentes do governo entraram pela lateral, discretamente. Mostraram os distintivos. Um deles se aproximou. Bradley Thomas, você está detido para interrogatório federal sobre operações fraudulentas envolvendo recursos não declarados. Por favor, nos acompanhe. O homem tentou reagir, mas estava sem forças. A humilhação já era suficiente. Natalie não sorriu. Apenas voltou a se sentar no canto. As pessoas estavam confusas. Rachel se adiantou. A academia vai continuar. A verdade só precisava ser revelada. Naquela noite, Natalie guardou o seu GI numa mochila. Sabia que seu tempo ali estava acabando, mas havia cumprido sua missão e feito justiça, não pelo ego, mas pela verdade, em silêncio, como sempre foi. Depois da prisão de Bradley Thomas, o clima dentro da academia mudou completamente. Na segunda-feira, o grupo de alunos parecia dividido entre choque e alívio. Alguns ainda tentavam entender o que tinha acontecido. Outros pareciam mais dispostos a aceitar a verdade do que admitiam. Ninguém comentou abertamente sobre a cena do sábado, nem sobre o fato de que uma agente federal estava entre eles esse tempo todo. Natalie voltou ao tatame no horário habitual. Vestiu o mesmo gi branco, amarrou o cinto com precisão e começou a treinar como se nada tivesse acontecido. Mas todos os olhares estavam sobre ela. Aos poucos, um por um, os alunos começaram a se aproximar. Primeiro com perguntas tímidas, depois com respeito sincero. Rachel entrou no tatame ainda mais cedo do que o habitual naquele dia. Você voltou. Ainda não terminei meu treino. Você ainda é, oficialmente, uma aluna aqui? Natalie a encarou. Até que decidam o contrário, sim. Rachel se aproximou e tirou do bolso um molho de chaves. A administração temporária caiu no meu colo. O grupo de investidores que patrocinava os eventos da academia me procurou. Disseram que, com o treinador preso, alguém precisava manter as portas abertas. Natalie aceitou a informação com serenidade. Você vai fazer um bom trabalho. Rachel hesitou antes de falar. Eu achei que você iria sumir, que sua missão tinha acabado. A missão terminou, mas ainda tem muito a ser feito. E havia mesmo. A operação contra Bradley não tinha sido apenas para interromper uma atividade suspeita. Havia uma estrutura envolvida, nomes, ligações, contas ligadas a outros estabelecimentos esportivos na região de Los Angeles. Natalie sabia que, mesmo após a prisão, o trabalho não terminava com algemas, era um jogo longo. Ela recebeu ordens para manter vigilância leve sobre os envolvidos secundários, enquanto a investigação prosseguia com as autoridades competentes. E isso exigia presença. Treinar naquela academia não era mais disfarce, era estratégia. Nos dias que se seguiram, Natalie não precisou esconder quem era, mas também não revelou nada além do necessário. A maioria dos alunos entendeu. Alguns a admiravam abertamente. Outros, como Jake, sumiram da academia após a prisão. O grupo foi se reformando naturalmente. E com Rachel na liderança e Cody como novo assistente técnico, o ambiente começou a mudar. Menos gritos, mais instrução. Cody, aliás, passou a treinar ao lado de Natalie quase todos os dias. Se antes ele era o aluno tímido, com medo de errar, agora ouvia com atenção cada palavra, repetia os movimentos com precisão e buscava melhorar a cada rola. Eu nunca imaginaria que você fosse isso tudo, ele comentou um dia, ao final de uma sessão puxada. Natalie apenas respondeu. Às vezes, esconder quem você é parte do trabalho. Depois de uma pausa, completou. Mas chega um momento em que continuar escondida te impede de evoluir. E aí, você escolhe. E o que você escolheu? Ela olhou em volta. O tatame reformado, a energia nova, os alunos ajudando uns aos outros. Escolhi ficar.
Por enquanto. Durante aquela semana, enquanto os jornais locais cobriam discretamente a prisão do treinador e a academia reorganizava suas atividades, Natalie permaneceu no fundo sem chamar atenção, mas seu telefone tocava com mais frequência. Atualizações da central, novos nomes surgindo nas investigações, uma rede mais ampla sendo identificada. A operação contra Bradley abriu portas para desmantelar outras academias envolvidas em transações semelhantes. Lavagem de dinheiro através de patrocínios fantasmas em esportes de combate havia se tornado um padrão. E Natalie, com sua presença controlada, estava mapeando os últimos pontos. Mas mesmo assim, a cada novo rola, ela não parecia uma agente. Parecia uma praticante comum, dedicada, comprometida, e talvez fosse isso que mais desconcertava os outros. Ela não buscava fama, não buscava revanche, apenas respeito, o tipo de respeito que vem quando você mostra todos os dias quem é de verdade. Rachel entendeu isso, e com o tempo passou a confiar mais em Natalie do que em qualquer outro membro da academia. Certo dia, após o fim da aula, ela pediu para conversar. Tem algo que eu preciso te dizer. Natalie esperou em silêncio. Durante o tempo que o Bradley ficou aqui, eu ignorei muita coisa. Fingi que não via. Fingi que o jeito dele era só parte do estilo. Mas eu sabia que tinha algo errado. Natalie interrompeu com calma. Você não fingiu? Você resistiu da forma que podia. Rachel respirou fundo, emocionada. Agora que tudo mudou, eu quero fazer isso direito. Quero transformar essa academia num lugar real, onde meninas como eu possam treinar sem medo, onde a força seja medida em técnica, não em gritos. Natalie assentiu. Então comece. Ensina como se estivesse lutando por isso, porque está. Nos dias seguintes, a mudança ficou evidente. A academia passou a receber mais mulheres. Aulas infantis começaram a ser estruturadas com foco em respeito e disciplina. E Natalie, mesmo em silêncio, se tornava símbolo dessa transformação. Mas ela sabia. O tempo ali estava contado. Assim que a investigação principal fosse concluída, ela seria designada para outro lugar, outra missão. Era a natureza do trabalho, e de certa forma era justo. Mas até lá, ela treinaria. Cada rola era mais do que uma luta no tatame. Era uma afirmação de presença. Uma maneira de dizer que, apesar de tudo que enfrentou, o machismo, o desprezo, o julgamento, ela estava ali, firme, técnica, invisível e ao mesmo tempo impossível de ser ignorada. Natalie não precisava explicar quem era. Ela mostrava, sempre mostrou. Às vezes, Natalie acordava no meio da noite, sem saber exatamente onde estava. Era um reflexo de anos pulando de uma identidade para outra, cidade para cidade, missão para missão. Los Angeles era seu lar atual, mas mesmo ali ela sabia. O endereço podia mudar a qualquer momento. Ser uma agente de campo era viver à margem da normalidade, fingir uma vida enquanto perseguia verdades escondidas, ocultar força em nome da neutralidade, esconder talento para não levantar suspeitas e, principalmente, suportar o peso de ser ignorada, de propósito. Natalie aprendeu cedo que a discrição era sua maior arma. O mundo dos homens, especialmente os que ocupavam posições de poder em ambientes de combate físico, não sabia lidar com mulheres que não pediam licença. Eles estavam acostumados com a presença feminina que pede permissão, que ri da piada ofensiva, que abaixa os olhos quando corrigida. Ela não era essa. Nunca foi. Desde os tempos de treinamento, Natalie se destacou, não apenas por técnica, mas pela frieza emocional, pela capacidade de ler ambientes, mapear riscos, antecipar movimentos. Seu antigo instrutor do serviço, um homem velho e calejado de operações internacionais, costumava dizer: "Moore, você é um fantasma, não por onde anda, mas por onde pensa." Mas mesmo com isso, ela sabia.
Para muitos, sua competência ainda vinha com um asterisco. Ela já ouvira de superiores: "Você é boa para uma mulher." Surpreendeu mais do que o esperado. Tem uma calma quase masculina. Essas frases vinham como elogios, mas sempre carregadas de veneno, como se a competência dela fosse um acidente, uma exceção à regra. E na academia não foi diferente. Bradley, com sua estrutura de controle, sua liderança centrada em humilhar e dominar, era um espelho deformado do sistema que Natalie combateu a vida inteira. Desde o primeiro dia em que pisou naquele tatame, ela viu os olhares atravessados, as risadas abafadas, os testes sutis, pegadas mais firmes do que o necessário, instruções incompletas, afastamento disfarçado de descaso. Ela sabia que aquilo era parte do jogo. O mais curioso é que quanto mais invisível ela parecia, mais poderosa se tornava. A invisibilidade permitiu que ela visse os padrões com clareza. Os alunos que saíam sem explicações. Os descontos especiais para patrocinadores que nunca apareciam. A folha de pagamentos inflada com nomes fantasmas. A caixa de doações, que sempre tinha valores altos, mas nunca era aberta à frente de ninguém. E também via os pequenos, aqueles que tentavam aprender sem se contaminar, como Cody, como Rachel. Eles eram a razão pela qual ela resistia em sumir, porque em cada lugar que Natalie infiltrava, sempre havia alguém que merecia justiça, alguém que era deixado para trás pelas estruturas silenciosas da opressão. E justiça para ela nunca foi espetáculo. Foi método, verdade, constância. Naquela semana, Natalie passou a treinar nos horários vazios. Chegava antes das 6h, saía depois das 28h, deslizava pelo tatame como uma sombra com propósito. Rachel, já no comando temporário da academia, ofereceu a ela um cargo como instrutora assistente. Eles escutam você, respeitam. Eles não me conhecem, mas já sabem quem você é. Natalie recusou. Estou aqui por tempo limitado. Você precisa de alguém que fique, Rachel insistiu. Então me ajuda a encontrar essa pessoa. Eu quero que essa academia não só sobreviva, mas inspire. Aquilo tocou fundo em Natalie, porque no fundo ela também queria inspirar. Queria ser mais do que um nome em arquivos confidenciais. Queria que meninas como ela, silenciosas, técnicas, determinadas, soubessem que existe um lugar onde não precisam pedir permissão para existir. Naquela noite, após a aula, Natalie caminhou até o centro do tatame sozinha. O local estava vazio. O ar ainda carregava o cheiro de suor e desinfetante. Ela se ajoelhou, respirou fundo e então começou a se movimentar. Transições suaves, golpes encadeados, contra-ataques invisíveis. Parecia uma dança. Cada movimento era memória. Cada queda era uma dor antiga deixada para trás. Cada finalização, uma promessa de nunca mais se calar. Ela não estava mais investigando Bradley. Estava investigando a si mesma. Por quê? Mesmo após concluir a missão, ela continuava ali. Talvez porque pela primeira vez tivesse sentido algo raro, pertencimento, não com todos, mas com os certos. No dia seguinte, Rachel anunciou que reabriria a turma infantil. Cody começaria a dar aulas de introdução ao jiu-jitsu para novos alunos. Natalie, silenciosa, apenas observava. Mas ao final da aula, uma menina de cerca de 12 anos se aproximou. Olhos grandes, postura tímida. Você é a moça que ganhou do treinador? Natalie olhou para ela. Sou. Você pode me ensinar a me defender? Natalie pensou por alguns segundos. Ajoelhou-se, ficando na altura da menina, e respondeu: Posso te ensinar a nunca depender da força dos outros para existir. A menina sorriu, tímida. Rachel, observando de longe, percebeu que algo havia mudado. Natalie estava ficando, não por obrigação, mas porque, mesmo sem dizer, ela precisava daquele lugar. E aquele lugar, sem saber,
precisava dela também. Nos dias que se seguiram, a academia se tornou um novo organismo. Respirava diferente. Os gritos grosseiros haviam sumido. O clima de tensão nas aulas desapareceu. Havia ainda um certo silêncio, mas era o silêncio da concentração, não do medo. Rachel assumia oficialmente a função de diretora, mesmo que informal. Os investidores, preocupados com a imagem manchada, aceitaram manter o espaço ativo desde que ele fosse reformulado. E foi exatamente isso que ela fez. As paredes foram pintadas. O quadro de avisos, antes cheio de frases motivacionais vazias e eventos que nunca aconteciam, agora exibia horários, registros de aulas e, principalmente, regras claras de conduta. Cody ganhava espaço como instrutor auxiliar. Sua voz, antes tímida, agora guiava com segurança os iniciantes. Segurança em primeiro lugar, técnica acima da força, respeito acima do ego. Natalie, por sua vez, manteve sua postura discreta. Mas sua influência se espalhava sem esforço. Ela ainda não aceitava o título de instrutora, mas Rachel sabia. A simples presença de Natalie no tatame era uma aula viva. Não eram apenas os movimentos, era o olhar, o foco, a maneira como ela respirava entre um golpe e outro, a forma como, mesmo dominando alguém, nunca humilhava. A academia estava, pela primeira vez em muito tempo, sadia. E foi nesse clima de reconstrução que algo inesperado aconteceu. Na quarta-feira, no final da noite, Natalie recebeu uma mensagem de um número seguro. Moore, identificamos movimentos suspeitos ligados à rede investigada. Um antigo contato seu está em Los Angeles. Pode haver conexão com Bradley. A mensagem vinha com uma foto em anexo. Era um homem, olhos claros, barba bem aparada, cerca de 40 anos. Seu nome era Daniel Cross, ex-agente de campo, hoje considerado um ativo disperso. Disperso era um termo educado usado pelo serviço para se referir a alguém que conhecia demais e seguiu por conta própria. Daniel havia trabalhado ao lado de Natalie em 2 operações anos atrás. Tinha talento, ambição e um problema com autoridade. Ele foi visto próximo a uma das academias associadas a Bradley. Possível. Contato. Aquilo não podia ser coincidência. Se Daniel realmente estava em Los Angeles, era questão de tempo até tentar contato. E ela não estava errada. Na sexta-feira à noite, após o fim da última aula, enquanto Natalie recolhia seus pertences, no vestiário feminino ouviu passos do lado de fora. Moore, sabia que te encontraria aqui. A voz era familiar, fria, quase irônica. Ela saiu do vestiário com calma, encontrando Daniel de pé na recepção vazia. Você tem o dom de aparecer onde não deve. Ele sorriu. Ou talvez eu apareça exatamente onde os fantasmas andam. Ela manteve a distância. O que você quer? Estou aqui por curiosidade e por negócios. Isso aqui não é mais lugar de negócios sujos, Daniel. Ele olhou ao redor, analisando o local. Vejo que o lugar mudou, mas você continua igual. Técnica limpa, rosto impassível, mas com algo diferente. Ela permaneceu em silêncio. Daniel se aproximou. Apenas alguns passos. Ouvi dizer que você desmascarou o treinador. Impressionante. Mas me pergunto, até onde vai essa nova cruzada pela justiça? Natalie não respondeu. Em vez disso, pegou o celular e digitou discretamente. A localização exata foi enviada a uma linha de emergência silenciosa. Protocolo de segurança. Se você veio procurar parceria, está perdendo seu tempo. Não vim por parceria, só vim lembrar que o jogo ainda não acabou. Daniel virou-se para sair, mas antes de atravessar a porta, parou e disse: há mais envolvidos do que você imagina e alguns estão acima da sua patente. Você sabe como isso funciona? E foi embora. Natalie ficou imóvel por alguns segundos. O passado tinha voltado, mas dessa vez, não com culpa. Com um aviso. Daniel estava certo de uma coisa: o jogo não tinha acabado.
Mesmo com a prisão de Bradley, as investigações em andamento e a transformação da academia, havia um mundo maior por trás daquele tatame. Ela voltou no sábado. Treinou como sempre, mas seus olhos agora vasculhavam além dos rolos. Ela passou a observar quem entrava, quem assistia às aulas da plateia, quem fazia perguntas demais. A academia agora era uma nova base, mas também, possivelmente, o novo alvo. Rachel percebeu a tensão. Algo mudou? Natalie hesitou. Depois respondeu. Talvez em breve alguém tente tirar isso de você. A academia, a estrutura, a credibilidade esteja pronta. Rachel respirou fundo. Se tentarem, vão descobrir que eu tenho aliados diferentes agora. E sorriu. No domingo à tarde, Natalie foi até o escritório nos fundos da academia. Abriu uma pasta com documentos que havia recebido da equipe de investigação federal. Impressões digitais, planilhas com nomes, endereços, alguns familiares, outros não. Ela sabia. Um novo capítulo estava começando. Mas pela primeira vez ela não estava sozinha. Rachel, Cody, os alunos, todos tinham se transformado em algo mais do que espectadores. Agora, eles eram parte do time. O que parecia uma calmaria era, na verdade, só a superfície. Natalie aprendeu a ler os detalhes, e os detalhes estavam gritando. A frequência de novos alunos havia aumentado mais do que o normal. Muitos diziam que haviam visto a academia online. Outros apenas passavam por perto, mas os olhares não batiam. Alguns evitavam contato visual. Outros observavam demais, e mais de um novo aluno aparecia com pouco interesse real em treinar, e muito em observar. Rachel não percebia, Cody menos ainda. Mas Natalie já conhecia aquele padrão. Daniel não apareceu à toa, e se ele voltou, alguém deu permissão para isso. Naquela segunda-feira, ao final da aula, Cody se aproximou com uma expressão preocupada. Ei! Posso te mostrar uma coisa? Ele pegou o celular e abriu um aplicativo de acesso interno à rede da academia. Tem um IP novo acessando o sistema. Quase todas as câmeras da recepção, dos vestiários e do tatame foram revisadas por alguém de fora. Natalie sentiu o estômago afundar. Consegue rastrear? Sim, já fiz. Bate com uma localização de um coworking. Mas eu conheço esse truque. Proxy. Você guardou tudo? Cody assentiu. Ela respirou fundo. A tempestade estava se formando. E começava com vigilância. Naquela noite, Natalie não dormiu. Ficou analisando ponto a ponto cada gravação, cada rosto que apareceu sem se identificar. E então, um deles chamou sua atenção. O homem estava sentado no fundo da arquibancada da academia, em uma aula da semana anterior. Barba feita, boné baixo, óculos de grau simples, mas era ele, Miles Cavanaugh, ex-diretor financeiro de uma empresa de fachada investigada por lavagem de dinheiro, envolvida com o mesmo grupo que financiava Bradley. Estão sondando, murmurou Natalie. Rachel foi a primeira a notar que algo estava errado. Você está com aquele olhar de quem vai desaparecer. Não, ainda não. Rachel cruzou os braços. Então, o que está acontecendo? Natalie ponderou por alguns segundos. Então respondeu. Alguém quer saber o quanto eu descobri e o quanto eu estou disposta a falar. Rachel sentiu o peso daquelas palavras. É sobre você ou sobre a academia? Agora já é sobre todos nós. Lembrou? Quarta-feira, uma carta chegou, sem remetente. Dentro, um recorte de jornal de uma matéria de 6 meses atrás. Um executivo preso por sonegação e movimentação ilegal de fundos. Bradley não era citado diretamente, mas o empresário preso era sócio oculto de uma das academias afiliadas ao antigo treinador. Natalie já tinha provas suficientes para concluir o relatório, mas não era o suficiente para encerrar o caso. Ainda havia peças fora do tabuleiro. E pior, havia gente disposta a manter o silêncio custe o que custasse. Na sexta-feira, uma nova movimentação chamou a atenção. Um dos novos alunos se apresentou para treinar com Rachel, mas passou o tempo todo tentando puxar informações.
Queria saber de eventos especiais, torneios internos e com quem Rachel se reunia fora da academia. Ela relatou tudo a Natalie. Essas perguntas têm a ver com a investigação? Mais do que você imagina. Natalie se viu encurralada por uma decisão: agir ou recuar. Mas então, uma mensagem chegou. Um dos contatos internos do serviço havia cruzado as informações que Natalie enviara nos últimos meses. Os padrões batiam. Bradley não estava operando sozinho. Era parte de uma cadeia maior, com ramificações em outras cidades, lavando dinheiro de forma legalizada, via academias esportivas e eventos não fiscalizados. Nada que envolvesse armas, drogas ou violência explícita, mas o suficiente para manter o foco da equipe de inteligência ligado. E agora, sabiam. A exposição de Bradley abriu rachaduras, e uma delas levava até Natalie. Ela precisaria sair dali em breve, mas ainda faltava um último movimento. No sábado, após o encerramento das aulas, Natalie convidou Cody e Rachel para uma conversa em particular. Na sala dos fundos, com as luzes baixas e o som dos ventiladores ao fundo, ela revelou parte da verdade. O caso está quase encerrado, mas tem alguém acima de Bradley que ainda está solto. Alguém que talvez esteja observando daqui. Rachel sentiu o corpo gelar. Você vai embora? Talvez, mas não sem antes preparar o terreno. Ela abriu uma pasta e colocou sobre a mesa documentos, relatórios, mapas de rede, fotos, conexões financeiras, tudo. Se algo acontecer comigo, isso precisa ser entregue para a pessoa indicada nesse envelope. Rachel pegou o papel sem dizer uma palavra. Cody, pálido, apenas assentiu. Natalie se levantou. Mas se tudo der certo, na próxima semana, tudo estará terminado. Rachel respirou fundo. E se não der certo? Natalie olhou diretamente nos olhos dela. Então alguém vai precisar continuar lutando, e eu escolhi vocês. Naquela noite, Rachel apagou as luzes da academia com as mãos trêmulas. Do lado de fora, Cody trancava a porta principal. E Natalie, pela primeira vez desde que chegou, não voltou para casa. Ela foi até o lugar onde tudo começou, a academia onde Bradley montava seus esquemas. Ficou observando de longe, do alto de um estacionamento, contando rostos, marcas, comportamentos. Ela sabia que Daniel ou alguém como ele apareceria de novo. Sabia que o sistema não cairia por completo com uma única prisão, mas também sabia de algo maior. Ela não era mais uma agente sozinha. Agora, ela havia plantado uma nova base, não para o governo, não para a missão, mas para uma ideia. E ideias, quando bem treinadas, também sabem lutar. A manhã de segunda-feira chegou silenciosa, abafada por nuvens cinzentas sobre Los Angeles. Mas dentro da mente de Natalie, tudo estava claro. Ela se despediu da academia sem se despedir. Chegou cedo, cruzou o tatame ainda vazio e sentou-se no centro como fazia nas missões mais críticas. Em silêncio, analisando, respirando. Aquela seria sua última ação. Como agente ativa naquela cidade, o contato final viria naquele dia. Ela sabia disso. Não porque alguém tivesse marcado, mas porque todas as peças estavam posicionadas. Cody havia interceptado mais um acesso suspeito ao sistema da academia no domingo à noite. Rachel confirmou que 2 homens estranhos passaram de carro repetidas vezes observando o local. E Natalie havia recebido um aviso curto, vindo de um canal seguro. O coronel está se movendo. Avery fará contato. Prepare-se. Coronel Avery, o elo acima de Bradley. O nome que surgiu sussurrado entre relatórios e transferências bancárias esquisitas. Era ele. Natalie aguardou. O relógio marcou 13h42 quando a porta da frente da academia se abriu com um estalo seco. Um homem entrou. Terno escuro, andar calmo, um leve sorriso no rosto. Atrás dele, um segundo sujeito, óculos escuros, robusto, que se posicionou junto à porta. Natalie não precisou perguntar. Avery. Agente Moore.
ele disse com a tranquilidade de quem sabe que está na vantagem. Ou, devo chamá-la de instrutora Natalie agora? Ela ficou de pé com a expressão firme. Depende do motivo da sua visita. Ele riu, como se compartilhassem uma piada antiga. Vim encerrar um ciclo. O mesmo que começou com lavagem de dinheiro em academias e lutas com resultado comprado. Avery levantou as mãos, como quem se rende ironicamente. Você sempre foi direta. Admirável. Mas sabe que esse jogo não é tão simples. O que Bradley fazia era útil para muita gente. E agora vai ser útil para um promotor federal, respondeu Natalie, tirando um pequeno dispositivo do bolso. Um HD externo. Ela jogou-o na mesa de apoio ao lado do tatame. Todos os documentos, conexões, cópias das transações, relatórios de movimentações atípicas, tudo validado e cruzado. O sorriso de Avery se desfez por um segundo. Sabe o que pode acontecer com você por cruzar certas linhas? Acho que já cruzei muitas. O homem, ao lado da porta, deu um passo à frente. Natalie levantou a mão. Você pode tentar me silenciar, mas essa pasta já foi enviada a 3 contatos distintos. Qualquer tentativa de interferência e tudo vai direto para a imprensa e para o Departamento de Justiça. Silêncio. Avery recuou ligeiramente. Então é isso? Sim. Você sai, some e deixa este lugar continuar o que começou. Ele olhou ao redor. Uma academia de bairro? Um protesto silencioso contra o sistema? Um símbolo. E às vezes, símbolos são perigosos. Avery respirou fundo. Deu meia volta e fez sinal ao segurança. Mas antes de sair, olhou por cima do ombro. Isso não acabou, Moore. Só mudou de forma. Ela não respondeu. A porta se fechou. 3 semanas depois, a academia operava normalmente. Rachel assinou oficialmente o contrato como responsável legal. A nova identidade do espaço ganhou força. Treinos mais inclusivos, eventos para mulheres, programas contra bullying. Cody se consolidou como instrutor de fundamentos. Aos poucos, ele deixou de ser apenas o garoto que sofria calado e se tornou o cara que todos ouviam quando falava. E Natalie? Ela aparecia apenas nas madrugadas. Treinava sozinha, mente limpa, corpo leve. Não carregava mais o disfarce, nem a farda invisível de agente. Era apenas ela. Finalmente, no último dia do mês, uma carta chegou para Rachel, sem remetente. Dentro, uma fotografia. Natalie sorrindo com um grupo de crianças durante uma aula especial. E uma única frase escrita à mão. Quando a técnica é silenciosa, o mundo escuta mais alto. Rachel sorriu. Olhou para o quadro da recepção. Agora, ali não havia mais troféus nem fotos de campeões. Apenas uma única moldura com uma frase. Não basta ser forte. É preciso saber quando lutar e por quem. Agora é com você. Se estivesse no lugar dela, teria coragem de encarar tudo isso de frente? Até onde você iria por justiça? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua voz pode fazer a diferença e inspirar quem mais precisa ouvir essa mensagem hoje. E se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem se inscrever no canal. Aqui você vai encontrar histórias emocionantes e transformadoras que mostram que, por mais difícil que pareça, a verdade sempre encontra um jeito de vencer.